Olá pessoal, hoje vamos falar de uma série que eu encontrei na Star Mais de ficção científica. Lembrando, se gostar do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Vamos lá. O nome da série é Devs. A série, apesar de ser pouco conhecida, é bem interessante. Ela fala de uma empresa chamada Maya que cria um computador quântico para poder prever o futuro e voltar no passado. Até então tudo bem, nada de novidades. Tem vários filmes nesse ponto. Mas o mais legal desse filme é que demonstra que, na verdade, o futuro e o passado já estão predeterminados. Não importa o que você faça, independente do que você faça, não vai mudar. Esse futuro já está predeterminado. Isso levanta ainda questões. Por exemplo, se já está predeterminado, quer dizer que qualquer coisa que eu fizer ao contrário hoje não vai mudar no meu futuro? Poxa, então para que eu vou me esforçar? Para que eu vou fazer as coisas que eu faço se já está predeterminado? Imagine o seguinte, você é jovem, começou a sua vida agora, você estuda, faz sua faculdade, segue um futuro, entendeu? Segue lá, arrisca, estuda direitinho, bonitinho e para nada, sendo que esse futuro já está predeterminado. Qual o sentido de tanto esforço? Independente do que você fizer, aquele futuro teu já está escrito. Se você tiver de ser um engenheiro, você vai ser um engenheiro. Se você tiver de ser desempregado, você vai ser desempregado. Independente do que você faça, independente do quanto você se esforce, você já vai ter aquele futuro predeterminado. Isso é muito interessante porque durante a série, um dos personagens tenta mudar essas coisas, tenta descobrir o que está acontecendo e ver que, independente do que ela faça, aquilo já aconteceu. Até o próprio dono da empresa, que apesar de ser um cara bem estranho, ele tenta fazer as coisas do jeito certo, mas não importa o que ele faça, que aquilo vai acontecer, de uma forma ou outra vai acontecer. Então, são coisas que dificultam, sabe? Se você pensar, se na verdade for assim, fica difícil. E é uma coisa que dá para pensar, porque eles usam muito as teorias quânticas, que a gente sabe muito pouco, e a teoria do multiverso, que também a gente sabe muito pouco. Sabe que essas teorias existem, estão sendo estudadas, já existem alguns computadores quânticos, apesar de não serem muito bons, já existem, o próprio Google já tem computador quântico, outras empresas também já têm, e me faz pensar o que essas empresas estão estudando que a gente não conhece. Imagine só, muitas vezes eles já sabem disso, estão prevendo o futuro, se organizando, se realocando no mercado, pensando nessa forma, que o futuro daquela empresa está predeterminado. Ele já sabe quando a empresa vai sumir, já sabe se a empresa vai dar certo, sabe muita coisa. Imagina o poder que um governo, o poder que uma empresa, o poder que uma pessoa vai ter com um computador desse em mãos. Claro, é uma ficção, a série é uma ficção, não quer dizer que vá se tornar realidade aquilo, mas a tecnologia é uma coisa muito interessante. Tem coisas que a gente usa hoje que, se você voltar no tempo, você vai ser um bruxo, você vai ser queimado. Então, são coisas que você se pega pensando. Você vê a inteligência artificial, várias tecnologias surgindo, coisas que há alguns anos atrás não era possível. Hoje você é enganado. Será que a pessoa que eu estou conversando é um humano? Será que a pessoa que eu estou conversando uma inteligência artificial? Essa imagem é humano ou é algo feito de inteligência artificial? Então, se você parar para analisar tudo isso que vem acontecendo, toda essa evolução que vem acontecendo, não é difícil você imaginar um computador que consiga fazer isso, voltar no tempo, ver acontecimentos históricos e no futuro ver o seu futuro, ver o que você vai ser, se você vai ser ou não. Você começa a planejar a sua vida de acordo com o futuro que você já vai ter. Você nasce agora, e já sabe como vai ser seu futuro, entendeu? Agora imagine o seguinte, se você já sabe o futuro, você não precisa se desgastar tanto para chegar naquele futuro que já está predeterminado. Claro, você pode dizer que, mas para aquele futuro acontecer, você vai ter que passar por todos esses processos na sua vida. Sim, é uma questão válida, mas se o futuro já vai acontecer, por que a gente não pode cortar etapas que são chatas, aqueles momentos ruins na nossa vida, aquelas partes ruins que a gente passa? Claro, se tiver predeterminado para ser daquele jeito, não vai adiantar a gente tentar, porque mesmo que a gente tente, aquilo vai acontecer, entendeu? Não faz sentido, não faz sentido
você não vai conseguir mudar, você não vai conseguir sair daquela trilha nunca. Isso é desanimador quando você assiste a série. Eu não terminei a série ainda, mas eu tô no 5º episódio, mas eu vejo que se a vida realmente for desse jeito, qual é o sentido? Por isso que o primeiro personagem morre logo. Desculpa, o spoiler, tá, pessoal? Por isso que o dono da empresa tem aquela cara de louco. Claro, ele perdeu a filha, tem tudo isso, dá pra perceber que ele não se recuperou da perda da filha. Mas por isso que as pessoas que trabalham nessa área, que é a área devs, são tão paranoicas. Imagine só, você sabe o seu futuro, você está vendo o seu futuro ali. Independente do que você faça, seu futuro vai ser aquele. Amanhã você vai acordar, pode ser que você não volte para casa. Entendeu? Você já sabe quando sua vida vai acabar. Por um lado, isso é bom que você já sabe quando sua vida vai acabar, você pode tentar melhorar ela o melhor possível. Você pode curtir mais, ignorar mais o que os outros pensam. Várias coisas você pode ajustar para você ficar melhor no fim das contas. Mas é muito ruim você saber que independente do que você faça, você vai ser aquilo. Se você tiver de ser um pé rapado, você tiver de ser uma pessoa que não tem futuro, você vai ser aquilo. Não importa o que você faça, entendeu? Então, é uma série muito bem pensada e até estava imaginando como uma pessoa consegue pensar nesse tipo de série. É uma série muito interessante de assistir. Apesar de eu não entender muita coisa que acontece ali, às vezes eu cochilo também durante a série, então eu perco o foco. Mas é de você pensar, é de você pensar. Será que tudo que eu estou fazendo vai ter resultado? Vale a pena? Se isso for verdade, claro. Lembrando, é ficção, mas muita coisa que antes era ficção, hoje é realidade. Hoje você tem um aparelho que se comunica com o mundo todo. Há 30 anos, 40 anos atrás, isso não era possível. Se você fala isso para alguém, daqui a 30 anos eu vou ter um aparelho que eu vou ter o mundo todo na minha mão. Eu vou poder pesquisar qualquer coisa na minha mão. Vou ter, em questão de segundos, vou ter uma notícia que aconteceu lá no Japão, lá na China. Entendeu? Isso a pessoa iria falar, não, você tá louco, isso não é possível. Olha a distância que você vai ter que percorrer. Como essa notícia vai chegar em segundos? Então, apesar de ser ficção, pode se tornar realidade. Isso é o que mais me deixa preocupado. A gente sabe muito pouco sobre essas teorias físicas. Tem até uma teoria engraçada que é do átomo. Eles colocam um átomo, atiram um átomo em uma placa de ferro e tem, se não me engano, 2 entradas. O átomo, quando você atira, ele é errôneo, ele vai aleatório. Entra praticamente a mesma quantidade em cada fresta. Mas quando começa a gravar, o átomo se comporta de outra forma. Ele sabe que o ser humano está gravando, ele passa por um buraco só. Para você ver como a gente não entende ainda tudo que está por trás. Será que também a gente só não é um videogame grandão, como o Elon Musk fala? Você vê vários vídeos aleatórios aí na internet mostrando bug na Matrix, várias coisas bugadas, várias coisas estranhas que acontecem que não tem explicação. Então, é uma coisa de se pensar. Apesar de ser uma série, quem pensou foi muito inteligente. É uma série de ficção que você tem que se concentrar para entender. Então, por isso eu acho que não teve tanta audiência, parou em 8 episódios. Mas é uma série para se pensar, eu recomendo, tá bom? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Foi um vídeo curtinho, foi um vídeo mais de desabafo mesmo. Que esse filme me deixou, essa série, desculpa, me deixou pensativo. O vídeo desse é esse, tá bom? O vídeo de hoje é esse. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça, tá? Deixar o seu like e se inscrever no canal. Obrigado, pessoal.